Ô, Raíza, temos alguma coisa de Flamengo? Facundo Colídio, atacante do River Plate. Flamengo tem interesse na contratação dele? É isso? O Flamengo tá pegando fogo, Garone. Os bastidores do Flamengo estão pegando fogo. Momento do Flamengo é focar agora na janela de transferências com uma boa grana em caixa. Aliás, o Flamengo oficializou hoje a saída do Gerson, né? Saiu no bid, inclusive, a rescisão de contrato do Gerson, ele que já se tornou aí ex-jogador do Flamengo de forma oficial. Então, assim, já a grana tá na conta, foi à vista. Tem a grana da Copa do Mundo dos clubes, tem a situação do Wesley também, que as conversas estão em andamento. É uma possibilidade real o Wesley ser vendido nessa janela de transferências. É um desejo do Wesley, é um desejo do staff dele. O Flamengo vê com uma grande oportunidade também, mas o Flamengo faz um jogo duro ali para chegar pelo menos nos 30 milhões de euros. E aí, de novo, mais grana para o Flamengo. Então, assim, grana hoje o Flamengo tem para ir ao mercado e fazer contratações. O Flamengo, inicialmente, deseja fazer pelo menos 3 contratações. Inicialmente, por quê? Porque tem a condicional da negociação do Wesley também. Confirmando a saída do Wesley, o Flamengo vai buscar a reposição. O Carrascal, que está muito perto, né, de ser reforço do Flamengo, a negociação está muito avançada. Eu sei que o torcedor vai falar assim, novela do Carrascal. Já teve a novela do Jorginho, agora é a novela do Carrascal. É a novela do Carrascal, sim. Tá muito perto, mas ainda não está 100% fechado, então a gente tem que falar que não está 100% fechado, mas está muito perto. Em breve o Flamengo deve conseguir E sacramentar a janela só abre o dia 10, não Carrascal. é? A janela só abre dia 10. É. E aí tem outra posição que o Flamengo deseja, que é um ponta esquerda, mas que, se for necessário, pode atuar também pela ponta direita. E o Flamengo quer, sim, um centroavante. Eu tinha trazido isso esses dias lá no meu canal, para quem acompanha, a gente faz alguns vídeos lá de vez em quando, né? Sempre que tem muita novidade a gente está lá, e eu já tinha trazido que o Flamengo tem desejo, sim, de trazer mais um atacante, né? Esses dias teve toda aquela polêmica, o Mauro César trouxe aquela matéria falando sobre o Pedro. De fato, a pessoa que passou aquilo para o Mauro César foi uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo. Internamente no Flamengo todo mundo sabe quem é a pessoa, inclusive o jogador e o staff dele ficaram muito chateados com essa situação. Então é uma questão interna que vai precisar ser resolvida e tratada com cuidado, porque pela importância da pessoa, né, no departamento de futebol do Flamengo, ficou muito desconfortável a situação ali para o Pedro, mas fato é que o Flamengo busca mais um atacante. Não é a prioridade máxima, porque tem o Pedro ali, tem o Juninho, que o Flamengo avalia negociar o Juninho, nem que seja por empréstimo. Então o Flamengo está avaliando ofertas, consultas para ver se negocia o Juninho já nessa janela de transferências e deseja contratar mais um atacante com características que se aproximem mais do estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Inicialmente, são essas as posições que o Flamengo busca no mercado da bola. Aí teve esse papo do Colídio, né? Cheguei, procurei uma pessoa do staff dele que me disse que no momento não chegou nenhuma oferta e que a intenção do Colídio é seguir no River Plate, está negociando renovação de contrato e etc. Tem o Ezequiel Barco, que a gente já trouxe aqui. De fato, há um interesse do Flamengo nesse jogador, não é de hoje. É um jogador que agrada muito o departamento de futebol. O próprio Ponta, não José é? Boto gosta. Isso, ponta. Pontinha, né? Gosta muito do Ezequiel Barco, mas o Spartak pede um valor muito alto. Não é de agora. Lá na última janela de transferência, o Flamengo já tinha procurado o Ezequiel Barco. Na janela pré-mundial de clubes, o Flamengo já tinha feito uma consulta ao staff dele e sempre ouviu que os valores são acima dos 15 milhões de euros, né? O Flamengo estava disposto a pagar bem menos que isso, não evoluiu até então. Vamos ver se nos próximos dias evolui. Alguns amigos da imprensa argentina estão trazendo que o Ezequiel Barco quer voltar ao futebol da América do Sul. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil ficar muito tempo lá no futebol russo, Sim. Ucrânia, por esses lados aí não é muito fácil. Alguns colegas da imprensa argentina trazem que ele tem esse desejo de voltar
ao mercado sul-americano, e aí pode ser que o Flamengo faça uma nova investida. Mas uma pessoa ligada ao staff dele me disse que o Spartak está pedindo 18, 20 milhões de euros. É aquilo, futebol tá caro, não tem jeito. E com os clubes, ganharam muito dinheiro nessa Copa do Mundo dos Clubes, tá todo mundo vendo que o Flamengo tá com dinheiro em caixa. Se o Flamengo quiser realmente se reforçar, vai ter que colocar a mão no bolso. Não tem jeito, vai ter que colocar a mão no bolso. E a venda do Gerson foi à vista, né? Porque não teve negociação, né? Foi pagamento da multa, né? Isso vai acabar tendo um pouco... dinheiro em caixa. Isso pode ser um facilitador. Bom, o dinheiro sempre é um facilitador, né? Mas talvez uma possível saída de mais jogadores talvez facilitasse essa negociação com o Barco, por exemplo, de facilitar o Flamengo pagar um pouquinho acima, já que tá com caixa cheio. Porque acho que é a principal posição, né? Que o Flamengo tem procurado um ponto há muito tempo, né? Até os que trouxe talvez não tenham rendido, né? A grande maioria, Cebolinha, Michael, né? Talvez o descontentamento seja maior nessa posição, né? Assim, não tem jeito. Uma negociação, o clube, que é o dono do atleta, sempre vai pedir mais alto, o clube que está negociando vai jogar mais baixo e vão ficar puxando aqui, puxando ali. A situação do Carrascal, ela chegou nesse ponto, né? O Dínamo pediu 15 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 10, e aí o Dínamo pediu para o Flamengo aumentar os valores, o Flamengo foi aumentando, o Dínamo cedendo e etc. E estão chegando ali no meio termo. Uns 12 milhões de euros ali, enfim, com metas mais fáceis de serem atingidas. Estão chegando nesse meio termo. Eu acho que, por exemplo, em relação a Ezequiel Barco, pode ser o mesmo caminho, né? O Spartak já está pedindo muito acima, justamente porque sabe que no meio de uma negociação vai diminuir um pouco esses valores e aí vai puxando a cordinha. Um lado puxa para cá, outro lado puxa para lá. Eu gosto do Ezequiel Barco, acho um grande jogador. Me anima mais até que contratações, por exemplo, como a do Carrascal, tá? Apesar do Carrascal ser um jogador interessante, enfim, o Ezequiel Barco eu acho já um nível um pouco acima de jogador. Eu acho que valeria um esforço maior do Flamengo para trazer o Ezequiel Barco, mas o clube, na figura do José Boto, que é o cara que trata as negociações, é óbvio que vai jogar esses valores para baixo e aí é negociação, são continhas, é argumentação, joga também com desejo do jogador também importante em toda a negociação. Agora, o Garoni, uma coisa é fato, né? Pelo momento do Flamengo financeiro, a primeira janela do ano foi uma janela mais discreta justamente porque não tinha tanto dinheiro em caixa, agora já é uma outra situação, já vai ter uma pressãozinha no Boto para trazer aí uns reforços importantes para o Flamengo para o restante da temporada. Até porque os últimos chegaram de graça, né? Danilo, Jorginho, não é? A maioria, os principais jogadores Flamengo contratados nessa temporada chegaram sem um custo de compra, pelo menos, né? De direitos, né? De graça nunca é. Sem o custo de direitos. Você tem luva, salário, você tem comissão aqui, comissão ali, de graça nada é. Mas pelo menos não teve esse valor de compra, né? Talvez seja o momento onde o Flamengo vai desembolsar um pouquinho, vai gastar um pouquinho mais nessa janela. Ainda reverbera um pouquinho a eliminação da Copa do Mundo ou já tá todo mundo no Flamengo um pouco mais ok? Eu acho que desde o início, né? Talvez já olhando já para o brasileiro em sequência, né? Ô Garoni, eu fiz até uma matéria sobre isso, né? Existe um sentimento do torcedor, principalmente vendo a campanha do Fluminense, a campanha do Palmeiras, etc. E existe o sentimento internamente dentro do Flamengo, tá? O Flamengo se orgulha da campanha que fez recentemente, até pessoas de dentro do departamento de futebol falaram sobre os elogios que a imprensa europeia fez ao estilo de jogo do Flamengo. Inclusive, o que eu ouvi é que esse Mundial serviu para consolidar um estilo de jogo do Flamengo, para mostrar que o Flamengo tem um estilo de jogo que pode competir no mais alto nível. Então, assim, dentro do Flamengo, dentro do departamento de futebol do Flamengo, tá? A campanha na Copa do Mundo ela foi satisfatória.
ela serviu para consolidar um estilo de jogo. E a gente teve recentemente o José Boto, que é o diretor técnico do Flamengo, em entrevista à ESPN, ele fez um balanço, ele foi perguntado sobre a campanha e disse, olha, o balanço foi positivo, a gente se pôs à prova contra equipes de um patamar totalmente elevado e conseguimos competir. Ele fala, apesar do resultado, né, contra o Bayern de Munique, não ter sido melhor, não foi a vitória que os torcedores queriam, o que os torcedores queriam, ele falou, fizemos também coisas boas. E aí ele falou, salientar que só 4 equipes conseguiram chutar mais no gol do Bayern de Munique ao longo da temporada, e nós fomos uma delas. Aí ele falou, só 13 times tiveram mais posse de bola que o Bayern, enfim. Então, assim, ele confirmou que a gente já tinha trazido que internamente, dentro do departamento de futebol do Flamengo, há um sentimento de satisfação com a campanha do Flamengo. Talvez não seja exatamente o sentimento do torcedor, de maneira geral, porque é normal, enfim, mas a avaliação interna é de que a campanha foi uma campanha bem satisfatória.